aí, galerinha, sejam bem-vindos a mais uma videoaula na Resenha Histológica. Quero cumprimentar os monstros da histologia e da embriologia do CCO. Professor Stênio, como é que você está? Olá, galera. Aqui está tudo ótimo, né? Melhor das expectativas para mais uma aula com os monstros aí, professor Hélio. Professor Ralph, como estão as coisas? Tudo tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muito bom falar com vocês aí, mais uma aulinha bacana. Muito feliz de estar aqui. Então, feito esses nossos cumprimentos triviais, vamos falar sobre a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje é um tema de embriologia muito legal, que é gastrulação e dobramento do embrião. Como sempre, o nosso padrão é: qual que são os objetivos da aula de hoje? Compreender os principais eventos e estruturas morfológicas na gastrulação e entender os principais passos do dobramento do embrião. Então, galera, para que nós possamos absorver o máximo dessa aula, sugerimos as seguintes bibliografias. Quais são as bibliografias, professor Ralph? Embriologia básica do Moore. Embriologia humana e biologia do desenvolvimento, Bruce Carson. Bruce Carson. E Langman, embriologia médica. Lembrando, né, professor, que tem uma embriologia do Moore aí, que é uma embriologia clínica, que é uma boa pedida, não é isso? E tem outros livros de embriologia aí, fica no gosto do freguês. O gosto do freguês. O tema, gente, é gastrulação e dobramento, não se esqueçam, hein? Bom, então, começando a nossa aula, vamos falar o seguinte. Então, nós temos aqui o início de tudo, que é a fertilização. Esse zigoto gerou células chamadas de blastómeros, que estão envolvidos pela zona pelúcida. E no estágio mais avançado, nós vamos identificar uma cavidade, que é a cavidade blastocística, determinando o estágio de blastocisto. E no final, a gente tem a implantação no endométrio materno. Mas por que a gente está falando isso, professor Ralph? Embriologia é igual novela. Você sempre recapitula o capítulo anterior para falar do capítulo atual. Perfeito. Aqui é o seguinte, aqui a gente não fala só de embriologia, a gente fala de gastronomia, a gente fala de filosofia e também de novelas. Bom, eu lembro de um desenho chamado Dragon Ball Z. Metade do desenho era para falar do capítulo anterior. Consumia metade do desenho. Então, mas na embriologia é importante porque a gente precisa realmente ter uma noção clara da sequência de eventos, né? Perfeito. Então aí nós vamos pegar do blastocisto implantado para frente na aula de hoje. Muito bem, professor Ralph. E aí eu te dou essa bola aqui para você matar no peito e destrinchá-la. Ô, gente, coisa mais linda, olha só. Nós aqui do canal, a gente se preocupa em te trazer informações novinhas, coisa tinindo de maravilhoso. O que tem de moderno hoje em dia é você conhecer os marcadores celulares que revelam realmente o destino dessas células. Vejam que em amarelinho, pintadinhos em amarelinhos, nós tínhamos ali blastômeros totipotentes. Perfeito. Na medida em que eles se compactaram dentro da mórula, eles começaram a ocupar regiões diferentes e que apresentaram expressões proteicas diferentes. Aí o verdinho você tem ali o trofectoderma apresentando ali o CDX2 e na camada interna, em roxinho ali, expressando o OCT4. São marcadores ali evidenciando, então, a separação desses tipos celulares. No avançar aí do desenvolvimento da mórula para o blastocisto, a gente vê o trofectoderma muito claramente separado, e aí, na sequência, aí era trofoblasto, né, o trofectoderma, o trofoblasto, perfeito, a massa interna, que é o embrioblasto, se reorganizando ali em células que expressam OCT4 e células que estão expressando GTA6, GATA6, aí formando ali o epiblasto e o hipoblasto dentro do embrioblasto. Chiquinho. Gata 3, gata 6, é cada nome, gata 3, gata 6. Olha só que Nanog. Sox. Legal, não é? Parece ser igual o nome dessa doença, né? Covid-19. Tá igual o celular também, né? Cada ano que passa, você tem um novo.
Galerinha, mas não assustem com os nomes. O legal aqui é saber que nós estamos tendo caminhos distintos a serem seguidos aí durante a diferenciação. Não é isso, professor Ralph? E comprovados aí pela expressão diferenciada dessas proteínas. Perfeita explanação. Então, a gente tem agora o seguinte momento. Estamos no final da segunda semana de gestação, onde nós vimos várias situações ocorrendo naquele blastocisto que implantou. Principalmente, nós vamos nos ater ao disco bilaminar. Na aula passada, se você não assistiu a aula passada, volte lá. Hein? A aula passada é a de primeira e segunda semana de gestação. Perfeito. Embriologia é igual jogar videogame. Não, você não pode ir para a próxima fase se você não estiver bem na anterior, hein? Senão você não entende nada. Tá? Videogame. Você lembra dessa palavra, pessoal? Lembra dessa palavra? Videogame? Gamers. Então, aqui a gente tem o seguinte: o embrioblasto antes da implantação, o embrioblasto depois da implantação, formando duas camadas, como disse o professor Ralph no slide anterior. O epiblasto em branco e o hipoblasto em amarelo. Então, aqui nós temos um disco bilaminar. Mas o que vai acontecer a partir da terceira semana de gestação, hein? Não se esqueçam. A partir da terceira semana de gestação, a nossa principal camada de estudo será a camada epiblástica, tá? E nós vamos ver o que vai acontecer com ela a partir da terceira semana de gestação. Então, até a segunda semana de gestação, nós temos o embrião disco bilaminar. A partir da terceira semana de gestação, as coisas vão mudar. E a gente tem, então, a gastrulação, que pode ser entendida da seguinte maneira: é um evento embriológico que começa a partir da terceira semana de gestação na nossa espécie, hein, galera? Esses tempos variam de acordo com a espécie que você estuda, mas nos primatas, esse é o tempo utilizado, cronologicamente, terceira semana. Então, a gastrulação ela vai ocorrer principalmente na camada chamada de epiblasto. E o que nós vamos identificar? Primeiro, surgimento da linha primitiva e do nó primitivo. Calma lá que nós vamos explicar o que é isso. Nós temos diferenciação das três camadas germinativas, notem que são três, já não são mais duas. E, por fim, nós temos o surgimento e desenvolvimento da notocorda. Então, veja, nós temos o nosso blastocisto implantado com duas camadas, epiblasto e hipoblasto amarela e epiblasto em azul. O nosso modelo mostrando essas duas camadas num zoom, epiblasto e hipoblasto. E o que vai acontecer agora? O que aconteceu aí, professor Ralph? Formou-se três camadas germinativas aí e a notocorda. E a notocorda, muito bem. Então, nós essas três camadas aí representadas pelas cores branquinha, vermelhinha e laranjinha. Muito bem. E a notocorda está em? Verdinho. Verdinho. Só para nós não esquecermos, né? Essa camada, essa cavidade azul é a cavidade amniótica. Essa cavidade aqui é a vesícula umbilical secundária, o alantoide, o pedículo mesodérmico, o celoma extraembrionário e o córeo. Se você assustou com esses nomes, volte na nossa aula lá de primeiros anexos, hein? Não deixe para depois, ok, galera? Então, continuando, vamos falar um pouco sobre a gastrulação inicial. Professor Stênio, como é que eu sei que está ocorrendo o início da gastrulação, professor Stênio? Inicialmente, a formação da linha primitiva acompanhada de um sulco nessa linha aí. Muito bem, professor. E o que mais? Posteriormente, vai haver um nó, né, com a formação também de uma fosseta, que tudo isso aí a gente dá o nome de nó primitivo e fosseta primitiva. Muito bem. Então, veja, meus queridos, nós temos aqui o nosso embrião bicamada, epiblasto e hipoblasto. O hipoblasto aqui está em verde e o epiblasto aqui está em azul. Então, aqui em cima eu teria a cavidade amniótica e aqui embaixo a cavidade vesícula umbilical secundária. O que o professor Stênio disse muito bem, que a gente observa o início da gastrulação, ela tem uma digital embriológica. E a digital embriológica é quem? A linha primitiva e o nó primitivo.
E acompanhando as estruturas embriológicas, nós temos o sulco primitivo, acompanhando a linha primitiva, e a fosseta primitiva, acompanhando o nó primitivo. Detalhe que essa linha ela aparece no epiblasto e ela cresce da região caudal para a região cranial. Professor Ralph, o que é essas coisinhas? Essas coisinhas aí bonitinhas são representações de células que depois de passarem por um processo intenso de proliferação, estão migrando pelo caminho aí da linha do sulco primitivo em direção ao nosso amigo hipoblasto. Chegando lá, elas não curtem, elas são brigadinhas com as células do hipoblasto e vão arrumar um jeito de expulsarem elas de lá. Brigadinhas? Brigadinhas. Pode continuar? Pode, chega o rei. E aí, essas células, depois que migram em direção ao hipoblasto e numa repulsa às células hipoblásticas, elas ocupam o teto da vesícula umbilical. Reparem, imagine a vesícula umbilical como um saquinho que ela é. As laterais e o fundo continuam como células hipoblásticas que revestiram ali para dar origem à vesícula umbilical. O teto dessa vesícula é que passa a ser uma camada de células de origem epiblástica e que vai se chamar endoderma. Muito bem. Posso continuar? Continua. Nessa, então, foi a primeira onda de células que chegaram ali e ocuparam, então, o teto da vesícula umbilical. Mas continua tendo proliferação epiblástica, continua tendo migração de células que vão se espalhando aí por toda a região entre o epiblasto e o endoderma, e essas células vão formar o segundo folheto, o mesoderma intraembrionário. Muito bem. E a galerinha que ficou com preguiça, ficou para trás nesse processo aí de proliferação, ficou lá na região do epiblasto, vai se diferenciar e dar origem ao que a gente chama de ectoderma. Falou bonito demais o professor Ralph. É isso mesmo, professor Ralph. Você brilhou como Canis maior. Falou o nosso astrólogo de plantão. Aqui não é só embriologia, aqui também é astrólogo não, hein? Astrônomo. Astrônomo, é. Percebeu? Então é isso, galera. Aqui nós temos a essência da gastrulação, gente. Então, tudo se dá a partir do epiblasto, gente. O epiblasto fornece essas células pluripotentes, são células tronco ainda, e essas células vão ocupando determinadas posições naquele disco bilaminar, que se torna um disco trilaminar. Então, aí a gente tem, então, o surgimento das 3 camadas germinativas. Professor Ralph, e o que é esse suco e essa fosseta? Meu Deus do céu, o que é isso? Isso é engenharia? Aula de engenharia? Só reforçar, lá na primeira aula, primeira semana, a gente estava falando de inicinho de embriologia, eu falei para os alunos, e vocês concordaram comigo, me apoiaram, que a gente tem alguns pilares desses processos que a gente precisa entender, e aí é um ótimo exemplo. Tem proliferação celular das células do epiblasto, tem migração celular dessas células do epiblasto, e tem diferenciação celular dessas células para formar os folhetos embrionários. Então, perfeito. E, não sei se está muito claro, pode ter também apoptose de células do hipoblasto nessa história toda. Nossa, os quatro eventos celulares importantes, então, hein? Isso aí. Aí você me perguntou aí sobre a linha primitiva e o nó primitivo. São verdadeiras highways de movimentação celular. Poxa vida, nossa, que lindo. Agora você também... Lembrou da sua música preferida lá do Engenheiros? Engenheiros, Highway. Ambiente de música é um ambiente perigoso, já diria Rogerinho do Engar. É verdade. Mas perfeito. Então a linha primitiva e o nó primitivo são caminhos por onde essas células acabam migrando, usando como região de migração celular. Perfeito. Essa linha, esse nó primitivo, ele acontece no plano mediano do embrião, tá, galera? Nem do lado direito, nem do lado esquerdo, é no plano mediano do embrião. Ok? Olha que legal. Aí a gente já tem, então, cauda para trás do nó, crânio para frente do nó, direita e esquerda. Perfeito. Você já tem, então,
um posicionamento anatômico do embrião, não é isso, professor? Lindo. Lindo. Bom, continuando, a gente tem então aqui a evolução e a involução, ou seja, formação e involução da linha primitiva. Então nós temos aqui um modelo com 17 dias, um modelo com 18 dias, um modelo com 21 dias. Lembrando, galera, que esse esquema, embriologia, você tem que tomar cuidado com o jeito que você está vendo o embrião. Você tem que ver, eu estou vendo ele por cima, é uma vista dorsal. Eu estou vendo ele por baixo, é uma vista ventral. Estou vendo ele de ladinho, é uma vista lateral. Isso é importante, galera. Ver qual a posição do embrião que o autor está te mostrando. Nesse caso, ele quer mostrar a posição dorsal, que é a posição do epiblasto. Nesse sentido, é no epiblasto que você vê a linha primitiva formando e até mesmo evoluindo. Então, nesse esquema, ele mostra que com 21 dias, apesar que o embrião cresceu, mas a linha primitiva, ela regride. Ela regride completamente, ok, galera? Então, mais um ponto importante da linha primitiva. Ela é uma estrutura embriológica transitória. Ela aparece, faz a sua função embriológica e depois ela evolui. E ela tem uma involução total, viu, galera? Existem alguns casos de teratologia, né, Ralph? Em que você não tem evolução completa da linha primitiva, não é isso? Exatamente. Dá formações bizarras, né? Bem difíceis de ver assim, né? Com misturas de vários tipos celulares, é bem... Perfeito. Chamado de teratoma, né, professor Ralph? Isso aí. Bom, então, galera, não se deixe enganar. O nosso embrião cresceu, mas a linha primitiva, ela evoluiu. Quer completar, professor Stênio? Só fazer uma pergunta aí. E por que será que essa linha primitiva involui? Por que ela tende a desaparecer? Professor, como aqui é uma resenha, né? Você me permite a especulação, não é isso? Uma especulação Lógico. teórica, né? Eu também especulo demais. Eu imagino que a função dessa linha, a função dela é fornecer condições para a formação das camadas embriológicas. E essas condições são quais? São, na verdade, liberar células pluripotentes que vão adquirir o seu caminho de diferenciação, seja ela endoderma, seja ela mesoderma, ou aquelas que não desceram, como você disse, as preguiçosas, que vão formar o ectoderma. O que você acha? Eu concordo e acrescentaria aqui também a atividade proliferativa do epiblasto diminui, né, nessa região caudal aí, associada com a diferenciação de epiblasto em ectoderma. Na medida em que vai diferenciando em ectoderma, né, vai perdendo a função aí desse caminho das células proliferativas do epiblasto. O que você acha? Eu também concordo. Complementamos, então, aí? Complementamos. Na verdade, isso aí, para mim, essa linha é apenas um sentido, né, para fazer toda a orientação que o embrião precisa. Então, fica aí regredindo, porque posteriormente a isso aí já está todo o processo de encaminhamento. É aquela ideia, né? Ela forneceu as suas células, são células especiais, e ela evoluiu. Isso. Bola para frente. Bola para frente. Então, agora a gente tem um vídeo. E esse vídeo vai mostrar didaticamente o que nós falamos até agora nesses slides anteriores. Ok, meus amores? Então vamos lá. Então aqui a gente mostra nesse vídeo a formação das camadas. Então, só para nós nos orientarmos, hein, galerinha? Nós temos aqui o epiblasto, o hipoblasto. Tem uma área do hipoblasto que ele deixa de ser cúbica e torna-se prismática. Essa área do hipoblasto com epiblasto, os autores chamam isso de placa pré-cordal, mas essa placa tem alguns sinônimos aí que a gente tem que tomar algum cuidado. Esse autor, por exemplo, usa esse termo como placa pré-cordal. Então a gente tem aqui a vesícula umbilical secundária, a cavidade amniótica, aquele pedículo mesodérmico, aquele mesodermo em contato com o cito e com o sincício que vai formar o core. Tá? Então, aquilo que eu falei, quando você for ver alguma animação ou algum esquema na embriologia, se oriente primeiro, o que eu estou vendo? Então, essa cavidade é o celoma extraembrionário, vesícula umbilical secundária, cavidade amniótica, pedículo umbilical, que vai ser o futuro cordão umbilical mais na frente, epiblasto e hipoblasto, e essa modificação aqui se chama placa pré-cordal, ok? Então, continuando, a gente tem... Professor, se vocês quiserem parar, eu paro, tá?
Continuando, a gente tem os nomes dados, né? Aí o que ele fez? Ele foi lá, tirou todo aquele contexto do desenvolvimento e nos apresentou novamente a cavidade amniótica, a vesícula umbilical secundária e aqui o epiblasto e o hipoblasto. Então, vamos continuar. Aí veja, ele vai virar o embrião para você. Então ele colocou aqui, ó, a extremidade cranial e a extremidade caudal. Por que ele fez isso? Porque a linha primitiva, ela cresce numa posição caldo-cranial. Então aqui ele já mostra a linha primitiva, mas ela não chega até na região cranial. Ela cresce em direção a, mas ela não chega até lá, ok, galera? E ela para, então, nessa área dilatada, que é o nó primitivo, onde tem a fosseta primitiva. Então vamos continuar. Então a gente tem, então, mais na frente nós vamos falar dessas membranas cloacal e bucofaringe, mas ele agora fez um corte transversal na altura da linha primitiva. Olha que legal, gente, essa animação. Aí veja o que a gente tem. Continua a mesma coisa. O epiblasto, o hipoblasto. Existe um espaço entre as duas camadas, é um microespaço, né, que vai dilatar com a migração e proliferação das células. E esse espaço aí não é vazio não, né, galera? Tem matriz extracelular aí. Perfeito, professor Ralph. Essas células migram porque elas precisam de um substrato, tá, galera? Elas não vão de Uber, não, tá? Elas têm que ter um substrato, né, Ralph? Nem estende. Senão não tem jeito. Então aqui nós temos a linha primitiva. Olha que legal o que vai acontecer. Olha só. Veja. Agora, olha que legal. Olha a seta. Olha as células descendo e elas substituindo as células hipoblásticas. Nesse momento, então, a gente tem uma nova camada que surgiu, que, como disse o professor Hoff muito bem, ela vai ser o teto. O teto, aqui não é só embriologia, também é engenharia, viu, galera? O teto da vesícula umbilical secundária. Inclusive, a literatura relata que a primeira camada que se forma é o endodermo. Depois, logo em seguida, vem as outras células, também da linha primitiva, se diferenciando, né? Agora vai falar a formação do mesodermo intraembrionário. Vem as células da linha primitiva também, proliferando e diferenciando, e ocupando o extrato intermediário, que não existia. É aquele extrato que tinha aquela matriz extracelular. Aí forma o mesoderma intraembrionário. Aí o que ele vai fazer agora? Olha que legal. Ele vai tirar o epiblasto, tá? Pra gente ver o que está acontecendo. Olha, ele vai tirar o epiblasto. Vê? Mostrou a linha primitiva, o nó primitivo, tirou o epiblasto. Aí a gente tem o endoderma e o mesoderma, e as células mesodérmicas migrando pela linha e pelo nó por cima do endoderma. E aí você vê o embrião se expandindo, porque tem proliferação de células, e aí você tem essa gastrulação inicial já terminada nesse desenvolvimento. Ok, professores? Querem completar alguma coisa? Excelente animação. Então a gente agora vai para a prática. Como é que a gente vê isso, professor Stênio? Pelo amor de Deus, por que a gente não consegue ver a olho nu uma linha primitiva e um nó primitivo, pelo amor de Deus? Que é microscópio, professor. Ah, é microscópio. É do tamanho de Jesus. É do tamanho de Jesus. Vamos lá. Além disso, está lá dentro, né, do útero, né, professor? Aí complica mais. Né? Literalmente. Pois é. Só, mas daí a gente está vendo aí nesses modelos aí, né? Cada um de um ângulo diferente que a gente pode observar aí, né? Perfeito. O celoma extraembrionário, o alantoide, o pedículo mesodérmico, né? A gente consegue visualizar nesse modelo aí que realmente é difícil, às vezes, o aluno conseguir ver isso, né? Mas esses modelos mostram muito bem. Aí a gente vê também, quando se gira o modelo e vê por sobre o modelo, né? A gente consegue observar o nódulo primitivo e a linha primitiva, né? Que também é chamada de estria primitiva aí, né? Perfeito. Isso. E no modelo de baixo, a gente vai ver aí por baixo, né? Essa vesícula interna aí, que seria uma vista interna, quer dizer, da vesícula que antigamente se chamava de saco vitelínico, né? Isso. E aí a gente consegue observar que está sendo rodeado aí por uma estrutura que aí a gente vai dar o nome de celoma, extraembrionário, no caso. Perfeito, professor Stênio. Então aqui a gente vê o branco é o epiblasto,
O azul escuro com essa dilatação é a linha primitiva e o nó primitivo, como disse muito bem o professor Stênio. Professor Ralph, o que, é que tem aqui em cima que o autor tirou, hein? Cavidade amniótica. Cavidade amniótica, perfeito. Posso fazer mais uma consideraçãozinha? Deve. Repara que a linha primitiva aí, ela surge na altura ali do pedículo mesodérmico. Então, para o aluno perceber que o pedículo mesodérmico pode representar uma marca, uma associação para a região caudal. Perfeito. Boa observação, pessoal. Bem. Olhos de águia. Que lindo! Tá brilhando igual uma fênix. Ixi, mudou para Harry Potter agora. Agora é o Harry Potter. Já virou bagunça. O fênix também é uma constelação, professor. Ah, é? É mais um astrólogo, então, aí. Eu não sabia. Então, vamos continuando. Professor Ralph, por favor, destrinche esse modelo para nós, por gentileza. Gente, massa demais aí. Nós temos duas representações e duas formas de ter um plano de corte. Repara no primeiro modelo, que é o que a gente viu no slide anterior, olhando de cima, em branquinho Pode deixar lá naquele slide lá. Em branquinho o epiblasto, né, a linha primitiva, o nó primitivo. No lado, em cima e embaixo, nós temos planos de cortes transversais. Embaixo, nós temos... Embaixo primeiro? Embaixo. Aí. Embaixo, nós temos um plano de corte mais caudal ali, pegando ali no nó primitivo, que está em azul, formando esse sulcozinho aí, essa cavidadezinha aí em azul. Reparem que há uma mistura entre células laranjas e amarelas no teto do que seria a vesícula umbilical. Significa que nesse ponto ainda não houve completa substituição das células hipoplásticas pelas células endodérmicas. Perfeito. No ponto mais cranial, que é o modelo de cima, essa substituição já foi completa. E a gente já tem, num corte transversal, já o branquinho, lá em cima, como ectoderma. Repare que tem uma marquinha cinza que a gente vai contar daqui a pouco o que é. O mesoderma de vermelhinho aí no meio. Repare que tem uma bolinha verde que daqui a pouco a gente conta o que é também. E aí o endoderma em laranjinha no teto aí da vesícula umbilical. Perfeito. Então reparem que são modelos mostrando o mesmo fenômeno, só que usando momentos e cortes diferentes ali. Professor Ralph, isso é tão legal. Isso nos mostra que a embriologia, o desenvolvimento, ele não é sincrônico. Ele é o quê? Assincrônico, não é isso? E de extremo dinamismo. E a gente tem que transformar esse dinamismo em momentos estáticos. Isso dificulta o aprendizado. Perfeito. Não confunda, galera, simetria com sincronismo, hein? Nós somos simétricos, entretanto, o desenvolvimento ele é assincrônico. Ou seja, eu posso ter regiões mais avançadas e regiões mais atrasadas no mesmo estágio de desenvolvimento, né? Não é isso, professor Ralph? A formação dos membros superiores e inferiores é um exemplo clássico disso, não é isso? Perfeita observação e exemplificação. Ok. Então, continuando o nosso raciocínio, nós iremos falar agora de membrana bucofaríngea e membrana cloacal. Bom, galera, primeira coisa que a gente tem que ter em mente nesse modelo é que nós temos ainda a linha primitiva e o nó primitivo, correto? Correto. Certo. Aí a gente sabe que a linha primitiva cresce da região caudal para a região cranial. Perfeito? Perfeito. Certo. Então nós temos uma seta biológica aqui. Então a seta biológica está apontando a região cranial aqui e o seu inverso, né, está apontando a região caudal. Por que a gente está falando isso? Porque no desenvolvimento vai surgir duas estruturas bem extremas nas posições do corpo, que é a membrana bucofaríngea e a membrana cloacal. Então a membrana bucofaríngea é aquela que vai surgir na região cranial. E a membrana cloacal vai surgir na região caudal. Por que nós estamos falando isso? Porque é uma coisa atípica, é uma prega. São duas pregas que a gente observa no plano mediano do embrião. E essas pregas, quando você faz uma análise histológica delas, a gente vai identificar o mesmo constituinte. Quais são os constituintes? É a fusão de ecto e endoderma na região cranial, quando se tratar de membrana bucofaríngea,
e a fusão de ecto e endo na região caudal, quando se tratar de membrana cloacal. Então, se eu vier nessa prega ou nessa prega, elas vão ter a mesma ideia histológica ou embriológica. Entretanto, elas terão funções distintas em relação à sua função como se diz, desenvolvimento do tubo digestório. Não é isso, professor Ralph Stein? Perfeito. Professor Hélio, uma pergunta. Pergunte. Por que agora a gente chama de membrana cloacal? O ser humano não tem cloaca? Pois é, você acredita que a gente às vezes absorve nomenclaturas de outros animais? Aliás, os outros animais foram muito importantes para nós entendermos a nossa embriologia. Não é isso, Paulo? Eu fico mas a gente tem uma cloaca transitória. Aí, pessoal, é isso, Paulo. Eu vou por esse mesmo pensamento. Sim, sim. Aí, deixa eu só falar. Deu spoiler? Aí, o que a gente observa que eu ia falar daquele verme, esqueci o nome dele, o C. elegans, né? O C. elegans, a mosquinha da fruta, a galinha, eles nos ensinaram muito embriologicamente, o peixinho. Eu ia falar zebrafish, o xenopus, o sapim. Isso, eles nos ensinaram muito. Eles nos ensinaram muito, porque os mecanismos embriológicos mais primitivos deram certo e a nossa espécie se utiliza desses mecanismos. Agora, voltando, como diz o professor Stênio, nós temos realmente uma cloaca intermediária, a qual vai ser partida em ânus e sistema urogenital na porção mais ventral. Então, o ânus vai ser na porção posterior e o sistema urogenital vai ser a saída no sistema mais ventral, mais anterior. Então, realmente, na verdade, nós temos uma cloaca mesmo, mas ela é uma estrutura transitória, não é definitiva na nossa espécie. Não é isso, Stan? Perfeito, professor Hélio. Gostei da resposta. Gostou? Brilhei? Brilhou. Bom, agora, como é que a gente identifica essa membrana bucofaríngea cloacal num modelo embriológico? Como é que a gente identifica, professor Stênio? Bom, a gente vai ver como a gente pode observar, né? E tem a parte do ectoderma e a parte do endoderma. E aí a gente pode observar que elas estão ligadas, né? Tanto o ectoderma quanto o endoderma. Não tendo o mesoderma, que seria essa parte vermelhinha aí. Isso. Então, nessa região, especificamente, a gente não tem o mesoderma, né, professor Stênio? Sim, isso aí. Agora eu te pergunto, nesse modelo, qual que é a área? É uma membrana bucofaríngea ou uma membrana cloacal? Bom, nesse caso aí a gente tem que observar muito o corte seguindo embaixo. Né? Agora, se tiver próximo... Perfeito! Você precisa de uma referência, muito bem. Sim. Agora, se no corte também pudéssemos observar que há um pedículo aí, né, como na região caudal, a gente conseguiria afirmar. Mas fora isso, sem chance de afirmar. Perfeito. E professor Ralph, por que aqui eu consigo falar que essa membrana é a fulana e essa membrana é a ciclana? Pelo posicionamento aí da cauda e do crânio. Como eu disse no comentário anterior, a região caudal está associada aí ao pedículo embrionário, o pedículo mesodérmico. E o oposto a ela, a região cranial. Então, essa seta seria a membrana cloacal. E essa aqui seria a membrana bucofaríngea. Que mais na frente elas fecham as extremidades do tubo digestório, principalmente, não é isso? Isso. Da cloaca e depois do tubo digestório. Posso fazer um comentário aí à frente do tempo? Por favor. Na frente da membrana bucofaríngea aí tem uma áreazinha que vai estar comprometida com a formação do coração. Legal demais. É essa aqui, quer dizer, né? Que o coração se forma depois da membrana bucofaríngea no momento. Que maluquice. Doideira. É muito maluco isso. Bom, continuando, agora vamos falar da notocorda. A notocorda é uma estrutura embrionária
muito importante para o nosso desenvolvimento, principalmente dos cordados, não é isso, professor Ralph? Principalmente. E aí deu o nome à galera toda que tem, os cordados. Então, eu peço, por favor, que você destrinche esse esquema para nós, pessoal. Professor Hélio, seguinte, desenvolvimento da nossa queridíssima notocorda. Bom, na mesma ideia ali da formação da linha primitiva, do nó primitivo, a gente vai seguir por esse caminho. Ali na região, no plano, né, medial ali do nosso embriãozinho, seguindo em direção cranial da fosseta primitiva em direção à membrana bucofaríngea, começa a se formar o que a gente chama de processo notocordal. O desenvolvimento desse processo notocordal se dá logo embaixo do ectoderma e vai crescendo em direção à membrana bucofaríngea. Perfeito. E aí, durante a formação desse processo notocordal, você tem, então, a migração de células mesenquimais que se organizam formando um canal. Né? E esse canal notocordal vai se expandindo junto com a notocorda até você ter a notocorda que vai do nó primitivo até a membrana bucofaríngea. Ah, então agora eu entendi por que nós explicamos a membrana bucofaríngea, não é isso, professores? Porque ela marca aí, então, o limite de crescimento do processo notocordal aí, da notocorda. Muito legal. Quer completar, professor Stênio? Não, tá perfeito. Legal demais. Aí, quando a gente vai, então, para os modelos, o que é notocorda aqui, professor Stênio? A notocorda vai ser esse espaçozinho verde aí, ó. Muito bem. Que a gente tem Perfeito. verde, o azul que vai ser o âmnio, né? O amarelo que continua como a vesícula umbilical. Aí você tem acima vai ter o endoderma, em laranja, em vermelho o mesoderma, e em branco o ectoderma. Perfeito. E o cinza, o ectoderma neural. Olha, mas que coincidência! Por que aqui está cinza só perto da notocorda, hein? Será que tem relação? Será? Ou é uma coincidência do acaso? Vamos ver. Então, quando a gente olha no corte transversal, o que a gente vê, professor Ralph? Você vê que é legal aí que a notocorda forma um tubinho mesmo aí no meio do mesoderma, né? Então Perfeito. ela vai estabelecer um plano de eixo desse ectoderma. Pode falar das funções da notocorda, professor? Por favor, Nossa Senhora. Então, a primeira função da notocorda é criar realmente uma sustentação a esse nosso embrião que desenvolve como uma chinela havaiana. Já reparou o formato? Igualzinho chinela havaiana. Aquele chinelinho. E aí, então, ela cria um suporte mecânico para o desenvolvimento dessas células, que é cada vez mais em maior quantidade. Perfeito. Segunda e mais importante função da notocorda, na minha opinião, ela induz, olha que palavra bonita, ela induz a diferenciação do ectoderma, que está logo acima dela, em neuroectoderma. Nossa, legal. E aí, por fim, a notocorda, meus amigos, não dará origem à coluna vertebral. Não mesmo. Não? Mas não mesmo. Há resquícios notocordais na coluna, formando o chamado núcleo pulposo. Núcleo pulposo. Se tiverem mais aí para falar, podem falar. Eu adoro essa palavra, núcleo pulposo. Quer completar, professor Stênio? Não, tá perfeito. Perfeito, concordo plenamente com as importâncias da notocorda que o professor Ralph disse. E nesse sentido, então, nós vamos dar agora uma noção de qual que é a importância daqueles 3 folhetos embrionários que se formaram durante a gastrulação inicial, né? Aquela gastrulação que a gente viu. Então, a gente tem o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. Então, a partir de agora, nós iremos pensar
uns destinos, né? A melhor palavra é o destino de cada folheto desse. Porque o que nós temos até agora na gastrulação é a base da morfogênese, galera. Então, a morfogênese ela só acontece se a default tiver uma boa diferenciação. E uma boa diferenciação é nada mais nada menos que você ter os 3 folhetos embrionários que se tem conhecimento, que é o ectoderma, mesoderma embrionário e endoderma. Então, a partir desses 3 folhetos, que eu chamo até de uma planta baixa, elas são a planta baixa, esses folhetos são a planta baixa dos nossos órgãos, dos nossos sistemas, dos nossos tecidos, da nossa célula de maneira geral. Então, nós vamos falar um pouquinho o que cada folheto desse vai originar. Vamos começar falando de ectoderma. E quando se fala de ectoderma, é aquele folheto, galera, que está olhando para o âmnio, né? Então, ele vai dar origem ao neuroectoderma e ao ectoderma de revestimento. Então, quando a gente fala de ectoderma, o que a gente observa então, professor Stênio? A gente vai ver esses 2 tipos aí. Em branco, né, que vai ser o ectoderma de revestimento, que poderá, por exemplo, originar tecido epitelial de revestimento como da pele. Muito bem. E aí a gente tem também em cinza o ectoderma neural, que a gente vai observar que vai originar o sistema nervoso. Nervoso? Perfeito. Tem que ser assim, galera, simples e didático. Então, nós temos esse ectoderma com 2 importâncias. Uma importância de revestimento e uma importância neural. Então, falando de desenvolvimento neural, eu chamo agora a roda o professor Ralph para nos explicar o que vai acontecer com aquele neuroectoderma. Olha só, galerinha, que mudanças espetaculares. Primeira coisa, assim que as células ectodermas são estimuladas, induzidas a se diferenciar no neuroectoderma, elas começam uma atividade proliferativa. Num primeiro momento, essa atividade proliferativa resulta em uma placa, ou seja, uma estrutura plana ainda num embrião plano. Nosso embrião ainda é um disco. Perfeito. Essa estrutura plana de neuroectoderma é chamada de placa neural e está aí representada no nosso modelo, logo acima da notocorda. Bom, mas aí essas células que estão em atividade proliferativa começam também a se diferenciar das células do neuroectoderma de revestimento. Como assim se diferenciar? Elas começam a expressar junções que as mantêm unidas, porém não mais juntas com o ectoderma de revestimento. E aí, na medida em que elas vão proliferando, elas vão criando, então, um sulco, chamado de sulco neural. Esse sulco neural vai se aprofundando em direção à notocorda e as extremidades do sulco neural se aproximando. Até que essas extremidades do sulco neural se juntam. E aí, você tem do sulco neural para a goteira neural, até quando elas se juntam, formam o tubo neural. Algumas células dessa extremidade se desprendem e formam um grupo de células fantástico, que migram pelo seu corpo todo, fazendo maravilhas para você, que são as células da crista neural. Então, ao final desse processo aí de neurulação, você tem 2 formações básicas para o tecido nervoso: o tubo neural e as células da crista neural. Excelente explicação, professor Ralph. E como disse o professor Ralph, gente, temos que ter a noção que, tridimensionalmente, isso é uma placa. É uma placa que você vai ter uma extremidade cranial e uma placa que vai estar percorrendo todo o corpo do embrião, galera. Então, o que acontece quando essa placa, que é uma placa longa, começa a invaginar? No final, o produto final tridimensional disso, como diz o professor Ralph, é um tubo. E esse tubo é o tubo neural, que vai ter uma porção cranial e que vai ter uma porção caudal. Então, nesse modelo, o que a gente vê, professor Stênio, nos modelos aqui? Nesse modelo, a gente está vendo o ectoderma, mesoderma, né, e endoderma, e também todo o tubo neural sendo formado. Perfeito. Além da diminuição da notocorda, porque ela vai perder a sua funcionalidade, né? Aí observe que o ectoderma de revestimento, após a invaginação da placa neural, formando o tubo, ele vai revestir todo o embrião externamente.
Estão vendo que fica só ectodermo de revestimento? Então, toda aquela estrutura nervosa, né, o neuroectodermo, é toda invaginada em direção à notocorda, formando o tubo neural e a crista neural. Nesse sentido, como é um tubo que se forma, nós temos duas extremidades, não é isso, professor Ralph? Isso. E esse tubo se fecha como zíper que vai para um lado e para o outro, sabe? Zíper. Sei. Fecha no meio primeiro e depois vai fechando para as extremidades. Fechando lá na extremidade cranial no 25º dia e na extremidade caudal lá para o 27º dia. Esses pontos que ficam abertos nas extremidades do tubo são chamados de neuróporos. Neuróporos. Perfeito. O caso desse fechamento do tubo é bem associado com proliferação de células. E Perfeito. Vejam bem, se por acaso não houver fechamento dos tubos nas suas extremidades, é fato que ocorrerá malformação embrionária. O não fechamento do neuróporo do neuróporo cranial pode estar associado a bebês anencéfalos, bem como o não fechamento do tubo neural na região caudal, à ocorrência de espinhas bífidas. Perfeito. Daí a importância de uma boa gestação, não é isso, galera? Uma mamãe bem suplementada, uma mamãe cheia de vitaminas, cheio de elementos importantes para esses eventos embriológicos, não é isso, professores? O mais louco é que está com 25 dias. 25 dias não completou um mês de gravidez. Então, se a mulher tiver uma intenção de engravidar, na verdade, o ideal é que ela comece esses preparativos antes da gravidez em si. Perfeito. Né? Porque Perfeito. Aí ela já aproveitava mais, né, de uma alimentação enriquecida. É importante ter sempre uma alimentação enriquecida e o cuidado de não fazer ingestão de bobagem por aí. Perfeito. Os famosos... Atividade física, né? Isso também tem a ver com a idade também, né, professores? Com certeza, né? É. Aí recapitula lá a formação do ovócito, né? Isso. É. Bom, então continuando aqui, a gente tem um evento a mais, né? Um passo a mais no desenvolvimento do tubo neural. Então aqui o neuróporo cranial já se fechou, e o que a gente vê aqui nesse momento é aquele tubo neural na sua porção mais cranial, viu, galera? Então aquele tubo neural mais cranial, ele vai se dilatar em 3 vesículas, conhecidas como encéfalo anterior, encéfalo médio e encéfalo posterior. Esses nomes tinham nomes antigos, que era prosencéfalo, mesencéfalo e rombencéfalo, apesar que o mesencéfalo ainda continua. A partir daí, esse é o estágio de 3 vesículas encefálicas. Depois desse estágio de 3 vesículas, nós vamos para o estágio de 5 vesículas encefálicas, aonde o encéfalo anterior dá origem ao telencéfalo e ao diencéfalo, os quais, mais na frente, vão formar os hemisférios cerebrais e as suas subdivisões do diencéfalo. O mesencéfalo continua como mesencéfalo, o metencéfalo vai dar origem à ponte e ao cerebelo, e o mielencéfalo vai dar origem ao bulbo, que o metencéfalo e o mielencéfalo vieram do encéfalo posterior. Então, nesse estágio, o que a gente nota é que a parte cranial, principalmente o encéfalo anterior, ele cresce de maneira vertiginosa na nossa espécie, mostrando que as 3 vesículas começaram no mesmo estágio, mas a vesícula mais anterior, ela cresceu mais, que no final vai formar 80% do encéfalo, né, que são os hemisférios cerebrais. Então, daí a importância desse desenvolvimento para a formação dessas estruturas. E como todo tubo que se preza, ele tem um buraquinho no meio, ele tem um buraco. E esse buraco mais na frente vão dar origem aos ventrículos e, no sentido da medula espinhal, vai dar origem ao canal medular. Então, repetindo, nós estamos falando de um tubo neural na sua região mais cranial, onde vai dar origem ao encéfalo, propriamente dito. E aqui continua a medula espinhal. Tá, pessoal? Querem completar alguma coisa, professores? E que o processo envolvido aí nessa expansão dessas vesículas muito está ligado à proliferação de células. Perfeito, meus queridos. Agora aqui, o que a gente nota é aquele tubo neural no estágio de 3 vesículas,
o tubo neural no estágio de 5 vesículas, e aqui para a gente ver o que o azul vai originar mais na frente. Por exemplo, hemisférios cerebrais. O que esse mesencéfalo vai originar mais na frente? O próprio mesencéfalo. E o que esse rosinha vai originar depois? Vai originar esse conjunto. Ponte, cerebelo e bulbo na sua extremidade, no caso do mielencéfalo. E aqui continua a medula espinhal. Ok, galera? Então aqui é para a gente ver que, lembrando, né, professores, que o dobramento do embrião contribui muito para essa morfologia final do encéfalo, não é isso? Ou a morfologia do encéfalo contribui para o dobramento. É uma jogadinha aí de... É uma jogadinha. Perfeito. A ver circunvoluções, né, professor? Olha! Nossa. Bonitas circunvoluções. É porque elas vão crescer num espaço delimitado, né? Célula proliferando no espaço delimitado vai se organizando, né? Perfeito. E aí formam essas circunvoluções. Isso é muito bonito, eu acho. Bom, agora, quando a gente olha esse fluxograma, nós temos o ectoderma dando origem a um ramo. A um ramo de diferenciação, que é o ectoderma de revestimento. O que esse ectoderma de revestimento vai formar, professor Stênio? Formar, por exemplo, né, epiderme e seus anexos, né? Então, como eu havia dito, o tecido epitelial, né, da pele, né, e seus anexos aí, tanto de revestimento, o epitélio de revestimento, quanto o epitélio glandular. Perfeito. Né, por exemplo, unhas também, né? Perfeito. Pelos. Perfeito. Além disso, também, esse ectoderma de revestimento, ele vai originar uma glândula, no caso a adenohipófise. Perfeito. Né? Assim como outras glândulas também ele pode originar, mas no caso aí a adenohipófise, vamos pensar só nessa região cranial, por enquanto. Também faz o desenvolvimento da crista apical dos membros superiores e inferiores, né? Aí a gente consegue já visualizar de uma parte geral do corpo, e também as extremidades do tubo digestório. Então, perfeito. Se a gente for observar, a gente está vendo toda a parte externa do nosso corpo, né? Todo o nosso tecido externo sendo originado do ectoderma de revestimento. Perfeito. Na aula de glândulas, galera, nós iremos abordar a origem da hipófise. Então, nós iremos nos arremeter a esse momento novamente. Então, o ectoderma que reveste a cavidade bucal, ele vai se dirigir em direção ao diencéfalo quando ele projeta para formar o hipotálamo. Guarda isso aqui mais na frente, né, galera? Lembrando, professor, que a adenohipófise é uma parte da hipófise. Perfeito. Sendo que a outra parte, que é a neurohipófise, não vai ter a origem de ectoderma de revestimento. Ela tem uma origem nervosa, não é isso? Isso. Nervosa. E aí, professor Ralph, o que acontece quando esse ectoderma tem essa influência dessa menininha aqui, desse notocorda? Sapeca, vira o neuroectoderma. Perfeito. E aí, do neuroectoderma vem a neurulação que a gente já explicou, culminando aí com a formação do tubo neural, que vai dar origem ao sistema nervoso central e as células que eu falei que são células especiais demais. São as células da crista neural que formam o sistema nervoso periférico e outras estruturas aí. Vamos só dar um brevezinho aí. Vai formar ossos da face, vai formar uma parte da segmentação do coração, perfeito. Vai formar melanócito, perfeito. Vai formar a parte da adrenal e perfeito. Vai por aí. É por aí mesmo. Você pincelou bem, hein? Que pincelado. Bom, então agora nós vamos falar do mesoderma. O que esse mesoderma ele vai originar? O mesoderma, ele é aquele folheto do meio. E esse folheto do meio, ele vai seguir uma diferenciação bem peculiar. Mas leve em consideração a diferenciação, leve em consideração a notocorda como referência, tá, galera? Então veja que eu vou ter um mesoderma próximo da notocorda e um mesoderma mais distante da notocorda. Então é assim que nós vamos dar essa nomenclatura. E a nomenclatura que se dá é a seguinte: mesoderma paraxial, que está perto do eixo, que são dois, tá vendo? Do lado direito e do lado esquerdo. O mesoderma paraxial, ele dá origem ao que nós chamamos de somitos, que mais na frente vão formar a coluna vertebral. O mesoderma lateral, que é o que está mais distante da notocorda,
ele está relacionado principalmente com o ectoderma de um lado, que vai ser importante para ajudar a formar uma parte da pele. Então, galera, a pele ela tem uma dupla origem embriológica. Cuidado com isso. A pele não vem só de ectoderma, não. A pele ela tem uma dupla origem embriológica, uma parte dela é o mesoderma lateral. Nós temos também o mesoderma intermediário, que é esse pescocinho aqui. Então veja, esse pescocinho e esse pescocinho vai dar origem principalmente ao sistema reprodutor e sistema urinário, que serão motivos de futuras aulas do nosso canal. Em relação ao mesoderma paraxial, professor Ralph, o que a gente pode falar dele? Primeiro, que no início da formação dele, ele forma dois bastões. Bastões contínuos laterais aí à notocorda, um do lado e do outro da notocorda. Perfeito. Segundo, que na medida em que acontece o desenvolvimento da... Então aí, os bastões. No decorrer do desenvolvimento embrionário, esse bastão começa a segmentar em grupos celulares que são formados aos pares. Esses grupos celulares são chamados de somitos. Veja nesse desenho aí que está passando o mouse, que eu tenho somitos formados e o bastão ainda não segmentado, tá vendo? Perfeito. E esses somitos, então, vão se separar em grupos celulares que vão se especializar em formar ossos, músculos e tecido conjuntivo propriamente dito da coluna vertebral. Perfeito. E músculos. Quer falar alguma coisa aqui nesse esquema? Eu queria que você desse aquela pincelada, que você é bom nisso daí, da pincelada. Tá, na pincelada. Então, a pincelada aqui é o seguinte, esse embrião, ele é o embrião de 5 a 6 semana, e a gente nota que, olha aqui, professor Stênio, olha que bonitinho, os brotos do membro superior e brotos do membro inferior. Veja que nós tínhamos uma caudinha. Olha que gracinha. Tá vendo? Mas o mais legal é que isso aqui, gente, isso aqui tudo é a região da cabeça desenvolvendo, cara. Olha aqui o placóide óptico aqui, olha o nosso olho desenvolvendo. Olha o olho, olha que legal. Olha o olho. Então aqui, aquelas 5 vesículas estão em diferenciação, estão formando o encéfalo. Mas o mais legal é essa região aqui, ó. Isso aqui tudo é a região da coluna. E esses pequenos bloquinhos que a gente está vendo aqui são somitos mais avançados, como diz o professor Ralph, dando origem a músculo, osso, cartilagem e tecido conjuntivo associado à coluna. Então a gente tem somitos cervicais, somitos torácicos, somitos lombares, somitos sacrococcígeos, ok? Então, para mostrar que essa somitogênese ela é importante para a formação da coluna. Professor Ralph, eu tenho somitos aqui também na região da cabeça? Tem não. Tem não? Tem não. Não. Então tá. Aqui então é outra história, né, professor Ralph? Isso aí. Quer completar, professor Stênio? Não, tá perfeito. Bonito demais, né? Bom, lindo. Agora nós vamos para a diferenciação do endoderma intraembrionário. Galera, o endoderma intraembrionário, qual que é a importância dele, professor Stênio? Endoderma embrionário, ele vai originar muita coisa dentro do nosso corpo, né? Lá dentro mesmo. Enquanto, que bom! Que bom, professor Stênio! Por exemplo, aí, é interessante a gente notar também que por a gente chamar endoderma, né, a gente não tem aquela noção de falar assim, vai originar um epitélio, porque a gente sempre imagina que o epitélio está fora, né, ainda mais se for de revestimento, né? Não é mesmo. Mas ele vai revestir uma parte interna do nosso corpo, como, legal, por exemplo, aí, o epitélio do trato gastrointestinal, o epitélio do trato respiratório, tudo tem origem do endoderma intraembrionário, que é essa porção laranja aí do modelo. Professor Stênio, só para ver se nós entendemos, hein? Quer dizer que o endoderma vai dar origem ao trato gastrointestinal, sim ou não? Em parte. Muito bem. Pegadinha, né, professor? Pegadinha, né? Perfeito. Porque nós não podemos esquecer que esse mesoderma lateral ele será importante para gerar as outras estruturas teciduais associado ao sistema
gastrointestinal e ao sistema respiratório. Não é isso, professor Raul? Tanto conjuntivo quanto músculo associado lá. Legal demais, perfeito. Por isso que os autores colocaram aqui, gente, epitélio, epitélio. O resto está associado ao outro folheto, que é principalmente ao mesoderma lateral. E legal lembrar que é epitélio de revestimento e glandular. Perfeito, perfeito. Epitélio de revestimento e glandular. Beleza. Então, vamos falar agora da nossa última parte. Ufa, já chegamos na última parte. Fiquem tranquilos que é a menor parte, tá, galera? E é uma parte mais fácil, aliás, da aula. Aliás, a aula está sendo fácil. Dobramento do embrião. Aí eu pergunto a vocês o seguinte, professor Ralph, por que o embrião dobra? Eu não sei. Ele dobra pelo seguinte, amigos. Percebam que nós detalhamos e nos esforçamos para explicar mais eventos associados ao dorso do embrião. Falamos de neurulação, falamos de somitogênese, aquela confusão toda. Aí, esse embrião trilaminar cresce com a parte de cima maior do que a parte de baixo. Então, a tendência é o quê? A parte de cima escorrer sobre a parte de baixo. Aí você cria, então, um dobramento lateral desse embrião, fechando ele com o formato de um tubo. Então, porque o crescimento dorsal foi superior ao crescimento ventral. Legal. Criando, então, esse dobramento ventrolateral aí. E teve o crescimento do nosso tubo neural, que a gente ficou trabalhando nele aí. Causando, então, uma prega cefálica e uma prega caudal. O dobramento do embrião vai ser importante aí para formar o intestino primitivo, posicionar estruturas ventralmente como o coração e a boca. Perfeito. E nos tornar uma estrutura independente do meio externo, criando aí, então, um tubo protegido das coisas aí do mundo externo. Perfeito. Professor Ralph, então esse dobramento, ele deixa o ectoderma para fora ou para dentro? O ectoderma fica para fora. Fica para fora. Galera, por isso que ele é o ectoderma. Entendeu? Então aqui a gente está vendo dois planos de corte, é onde a gente tem um dobramento inicial, um corte transversal, né, mostrando o dobramento inicial, o dobramento um pouco mais avançado. Aqui foi o que o professor Ralph disse. Aqui nós estamos vendo o aparecimento das pregas laterais. Olha que doido, galera. Se você quer ver a prega lateral, faça um corte transversal. Se você quer ver as pregas ventrais, faça um corte longitudinal. Ok? Fica a dica aí. Se você não entendeu, rebobine e você vai entender. Ok? Bom, então agora eu vou falar de uma coisa importante, que é o celoma intraembrionário. O que é o celoma, professor Stênio? O que é um celoma intraembrionário? Celoma intraembrionário, ele vai ser formado, vai ser uma cavidade formada no mesoderma lateral. Perfeito, professor. Então a gente vê esse espaço aí, né, que é apontado aí pela seta aí, seria o celoma intraembrionário, né, onde que a gente vê aí o vermelho todo o mesoderma lateral. Nesse espaço aí, né, o que acontece? Esses espaços, como está escrito aí, esses celômicos coalescem, né, professor? O professor gosta muito dessa palavra. Você gostou? Lindo, gostou? Maravilhoso. Coalescer. E aí, o que acontece? Após essa, como é que fala? Essa coalescência, né? Na verdade, criam pequenos buraquinhos no mesoderma lateral e esses buraquinhos se coalescem para formar um buraquinho maior, tá vendo aqui? Você vê que ele vai bem na palavra difícil, aí cai pro buraquinho, pro rabicó. É bipolar. Tentando seguir o raciocínio dele, pô. É bipolar. Vai do buraquinho coalescendo, puta merda. Ferradura, olha aqui pra você ver, ferradura, vai. Mas tem que coalescer ali. Tem que coalescer. Então, é o famoso junto e vamos. Junto e vamos, né? Então, esses buraquinhos vão se coalescendo, daí formando o mesodermo, tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Formando o celoma, né? Justamente, formando o celoma. Isso. E aí depois a gente vai ver que vão ter duas placas aí, correto, professor? Duas placas? Que aí a gente vai ter, né, a partir desse dobramento aí,
duas placas aí que não vou dar, Tá. não spoiler aqui não. As duas pregas, né? Isso, Perfeito. né? Eu vou dar spoiler aqui não, deixa para a próxima aula, né, pessoal? Perfeito. Deixa o próximo slide. Beleza? Isso. Então, o que a gente nota é o seguinte, né? O que a gente vê? A gente vê dois buraquinhos laterais em forma de ferradura. Só que o que vai acontecer, professor Ralph? Pelo amor de Deus, o que vai acontecer com esses dois buracos? Vão se juntar e formar um buraco só. Ai, meu Deus, complicou minha cabeça. Como assim? Dois viram um? É que eles se encontram, ué. Ah, é mesmo. Eles vão se encontrar. Esse buraco e esse buraco vão se encontrar formando um buraco único. Vamos ver isso como é que fica, professor Ralph? Vamos, por favor. Tô curioso. Já mostrei. O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo 4 planos de corte do embrião dobrado. Então, veja, esse é um plano de corte mais cranial, esse é um plano de corte mais caudal. Mas veja que na altura do cordão umbilical, o autor fez um outro corte, que é esse aqui. Então, o que a gente nota é que o dobramento do embrião, que é um dobramento ventral e um dobramento lateral, ele fecha o indivíduo de cima a embaixo, completamente. Sim ou não, professor Ralph? Aí, de novo, numa pegadinha. Esse Safadinho hoje, vai ser professor L, né? completamente depois que formar ali o cordão umbilical direitinho ali e ficar tudo fechadinho. Perfeito. Então, o completamento, o fechamento, ele não é completo, né, professor Ralph? Na altura do cordão umbilical, ele fica um pouco aberto, não é isso? É, Não é isso? isso aí. Então, aqui a gente tem, nesse plano de corte, esse nosso modelo de embriologia é como se fosse esse aqui na região cranial, e esse modelo aqui Caudal, não? desculpa, caudal, e esse aqui na região mediana, onde está o cordão umbilical. Estão vendo? Esse laranjadinho aqui foi o intestino primitivo que se formou, esse caninho laranjado. Isso aqui é a vesícula umbilical que se modificou com o dobramento. Não se esqueça que a gente falou isso na aula passada. Os anexos vão se mudar, vão se modificar morfologicamente, de acordo com o desenvolvimento embrionário. Volta lá para vocês darem uma olhada. Então, veja, a vesícula umbilical se modificou drasticamente aqui. E a gente vê essas cavidades. Professor Ralph, qual que é o propósito de ter cavidades no meu corpo? É um propósito muito simples e objetivo. Espaço para crescer. Perfeito. Perfeito. Então, essas cavidades serão importantes para o crescimento dos nossos órgãos, né, galera? E isso vocês vão ver principalmente na aula de embriologia do sistema digestório, como é que isso é bonito lá durante o desenvolvimento. Tá certo? Bom, então, agora nós temos uma animaçãozinha para fechar a nossa aula. E essa animaçãozinha vai mostrar como tudo aconteceu em relação ao dobramento do embrião. Então, nós vamos ver os dobramentos ventral e lateral, e nós vamos ver a formação dos celomas durante essa animação. Professores podem ficar à vontade que eu posso parar aqui, tá? Então, nós vamos ver o dobramento, né, num plano transversal. Então, aqui, ó, veja, se é um corte longitudinal, só para nós reconhecermos o embrião. Que cavidade é essa, meus amigos? Cavidade amniótica. E essa aqui? Vesícula umbilical. Secundária. E esse aqui? Alantoide. Pedículo. Mesoderme. Perfeito. Isso aqui é o quê? Esse trem aqui? Área cardiogênica. Coraçãozinho Perfeito. primitivo. Perfeito. E aqui nós temos o nosso disco trilaminar. Então veja que aqui nós temos o ectoderma, o mesoderma e o endoderma. E aqui está mais alto, porque aqui é aquela área do encéfalo, né, galera? Não se esqueçam, o encéfalo está desenvolvendo muito aqui na frente, tá? Então vamos dar o play. Então, dando o play, o que a gente nota? A gente vai notar que o autor fez um corte transversal. Nesse corte transversal, a gente vê aqui a notocorda, o mesoderma paraxial, o mesoderma lateral, intermediário, o ectoderma, a neurulação vai acontecer aqui. Aqui é o endoderma, tá? E aí, veja que aqueles espaços celômicos começam a aumentar, criando uma cavidade do lado direito e no lado esquerdo. Então, isso aqui é aquela cavidade que chama de celoma intraembrionário em forma de ferradura. Estão vendo aqui?
Aí as pregas laterais estão bem avançadas, veja. Veja que a vesícula umbilical secundária ela vai se modificando. Olha as pregas laterais, olha só, tá vendo? Elas vão se aproximando. E o celoma começa a aparecer nitidamente de um lado e de outro. E o intestino primitivo se formando aqui, tá? Então aqui, o que a gente nota é que não houve um fechamento completo. Agora veja um outro plano, mais cranial, fora do cordão umbilical. O que a gente vê? As mesmas estruturas, né, que foi falado na animação anterior. A notocorda, a neurulação vai acontecer aqui novamente. Paraxial, intermediário, lateral. Olha as pregas laterais desenvolvendo. Olha a vesícula umbilical se modificando, fechando. E olha as duas pregas laterais se encontrando, direita e esquerda. Quer ver? Ó, fechou. Tá vendo? E aqui a gente tem, então, o celoma feito, o celoma apareceu completamente, e nós temos aqui o intestino primitivo. Agora nós vamos ver o que o professor Ralph disse, o posicionamento de órgãos, que eram mais dorsais, ficaram ventrais. Somente, acompanhe aqui a área cardiogênica. Então, no corte longitudinal, a gente vê que o grande crescimento do tubo neural na região cranial e o grande crescimento do tubo neural na região caudal gera a prega cefálica e a prega caudal. O que vai acontecer? Então, veja, o coração sendo trazido para a posição ventral, o intestino... A boquinha também. A boquinha se formando aqui, e veja que a vesícula umbilical também se modifica nesse outro plano. E aí a gente tem o intestino anterior, o intestino posterior e o intestino médio em contato com a vesícula umbilical secundária. E olha como é que o cordão umbilical foi para o ventre também. O pedículo mesodérmico sai lá da região caudal e vai para a região ventral. Perfeito. Vamos ver novamente o que o professor Ralph destacou. Né? Vamos dar um zoomzinho aqui. Olha que legal. Tá vendo? Olha que legal. Dá o pause aí. Deu pause? Dei. Aí pronto, é só a galera em casa brincar de botar a mão no umbigo no ventre aí. Põe a mão no umbigo aí agora, galera, para vocês verem. Tá? Pessoal, então, vocês querem acrescentar alguma coisa aqui? Não, achei excelente aí a apresentação, muito bacana. Bacana. Professor Stênio. Resumiu tudo, professor. Resumiu tudo? Então, galera, nós gostaríamos de agradecer novamente a atenção de vocês. Foi muito legal tê-los novamente no nosso canal. Professor Ralph, eu quero agradecer demais a sua presença. Obrigado, amigos. Aquele abraço. Ótima aula. Até a próxima. Professor Stênio, muito legal a sua presença. Você é sempre brilhante. Perfeito. Agradeço também a participação. E, pessoal, dê um likezinho lá no nosso canal. Como sempre, perguntas, estaremos lá para responder vocês. E espero que tenham gostado. Valeu, professores. Até mais, galera. Grande abraço. Valeu, até mais.